Bem-vindos, bem-vindas ao meu curso de alemão B1. Este curso é voltado para brasileiros ou falantes, né? Brasileiros, portugueses, angolanos, moçambicanos, né? Falantes do português. Agradeço pela confiança e espero que vocês tirem o maior proveito possível das minhas aulas, né? O curso foi feito com carinho e, enfim, vamos começar. Bom, nós temos então aqui dois homens, né, no escritório, eles estão se cumprimentando e, pelo que dá para entender, né, pela figura, um está recepcionando o outro, um já está lá, o outro está de chegada. Tudo isso nós podemos ouvir clicando aqui, né? Vocês têm aí o áudio, né? Vocês podem escutar então depois quantas vezes quiserem com mais calma. Eu pretendo aqui então ler o diálogo e destrinchar, né? Explicar algumas coisinhas, alguns detalhes. E a ideia é que a gente pegue algumas palavrinhas, algumas expressões que têm a ver com o tema da aula. Ok? Also, hallo Gerd. Das ist ja eine Überraschung. Arbeitest du jetzt hier? Então, olá, Gerd. Mas que surpresa, né? Die Überraschung. Você está trabalhando aqui agora, né? Arbeitest du jetzt hier? Ja, ich habe mir eine neue Stelle gesucht. Jetzt bin ich schon seit 4 Monaten hier. Sim, eu procurei um novo emprego, né? A palavra emprego aqui seria eine Stelle, né? Stelle significa, na verdade, colocação, né? Traduzindo ao pé da letra, seria colocação, mas é utilizado também como emprego, né? Então, eu procurei, para mim, né, um novo emprego, por isso aparece ali o mir, seria um dativo, né? E aqui estou, né, já há 4 meses, né? Seit 4 Monaten. Hat dir dein alter Arbeitsplatz denn nicht mehr gefallen? Então, você não estava mais gostando, não estava mais curtindo o seu trabalho anterior, né? O seu ambiente de trabalho anterior, né? Der Arbeitsplatz. Naja, né? Lá estou, né? Sabe? Agora vem um pouco de lamentação. Ich habe dort viel zu wenig verdient. Ich konnte mir nicht mal ein Auto leisten. Außerdem habe ich mich überhaupt nicht mit dem Chef verstanden. Então, pois é, né? Você sabe como é que lá, né? Dort. Eu ganhava pouco, né? O verbo verdienen, que é mais utilizado mesmo em situações de dinheiro, né? Ich konnte mir nicht mal ein Auto leisten, então eu não conseguia, né? Eu mal conseguia comprar um carro, né? Com o meu salário. Então, e além disso, außerdem, habe ich mich überhaupt nicht mit dem Chef verstanden. Então, überhaupt nicht seria de maneira nenhuma, de forma alguma, né? Eu me entendia com o chefe, tá? Então, nós temos aí um verbo que pode ser considerado reflexivo, né? Sich verstehen, que pede a preposição mit junto com o dativo, né? Sich verstehen mit com o dativo. Ja, ich erinnere mich, tá? Eu me lembro, né? Então, outro verbo reflexivo, dass du dich immer über ihn geärgert hast. Né? Então, eu me lembro que você sempre se irritou com ele, né? Com o chefe. Então, nós vemos aqui também o verbo reflexivo sich ärgern, e aí nós não utilizamos o mit, nós utilizamos o über. Então, no alemão, a gente coloca ao invés de mit, über, né? Se irritar com sich ärgern über, tá? Com o acusativo. Esse assunto de verbos com preposições fixas
nós trabalhamos já no final do A2, tá bom? Então, vale aqui a dica, os cursos, né, da Bilínguas, eles se complementam, portanto, lógico que existe revisão, né, passando de um curso para outro, há uma revisão, mas a teoria mais aprofundada se encontra no nível correspondente, né, que seria, então, nesse caso, o nível A2. Ok, und wie hast du diese Stelle gefunden? Então, como é que você encontrou este emprego aqui? Durch eine Anzeige in der Zeitung. Ich habe mich beworben und sie wollten mich sofort einstellen. Então, através, né, ou por meio de um anúncio no jornal, né? Die Anzeige é anúncio. Ich habe mich beworben, então é um verbo muito legal nas nossas aulas. Sich bewerben, também reflexivo, quer dizer, candidatar-se, né? Hoje em dia a gente usa mais o verbo aplicar, né? Vem um pouco do inglês, né? Mas seria esse verbo, então, sich bewerben. Então, eu me apliquei, né? Eu me candidatei. E eles, né? Nesse caso aqui, eu acho que é o pessoal do RH, eles quiseram me empregar imediatamente. Né? Einstellen seria empregar. Né? Mich einstellen. Da hast du aber Glück gehabt. Né? Então, você teve sorte. Ja, das stimmt. Pois é verdade. Ne? Ich verdiene mehr, kann viel selbstständiger arbeiten und die Kollegen sind ja auch sehr nett. Ich fühle mich hier richtig wohl. Então, eu ganho mais, eu posso, né, eu consigo trabalhar mais, de uma forma mais independente, quer dizer, não, o chefe não está ali para dizer o que deve ser feito, de que maneira deve ser feito, né? Então, selbstständig seria autônomo, independente, né? E aí tem o ER no final, que é o comparativo, né? Selbstständiger. E Kollegen, né? A palavra Kollegen são colegas de trabalho. Essa palavra só pode ser utilizada no ambiente de trabalho, tá? Não é na escola, amigos não, né? Então a gente seria um amigo falso, né? No português a gente usa colega também, colega de escola. Nesse caso é só no trabalho, tá? Ich fühle mich hier richtig wohl. Então eu me sinto muito bem aqui. Das kann ich mir vorstellen. Então eu posso imaginar. Mehr kann man sich ja auch eigentlich nicht wünschen. Então não dá para esperar mais, né? Então a pessoa está tão satisfeita que ela não deseja mais nada, né? Aquele lance, se melhorar, piora, né? Da hast du recht, né? Você tem razão, né? Recht, da hast du recht. Bom, aí o colega que já está, né, há mais tempo na empresa, ele termina o small talk, né, com o so, né? Então, was kann ich für dich tun? O que é que eu posso fazer por você? Tá? Então, nós temos aí algumas palavrinhas legais, né? Digamos, Überraschung, talvez. Nós temos a palavra die Stelle, seria emprego, né? Colocação. Der Arbeitsplatz, seria ambiente de trabalho. Nós temos o verbo verdienen, que é ganhar dinheiro, né? No caso de ganhar dinheiro. Der Chef, ok? Depois nós temos die Anzeige, né? O anúncio. O verbo sich bewerben, candidatar-se. Einstellen, empregar. Depois nós temos ali a palavra selbstständig, arbeiten, né? Seria então trabalhar mais autonomamente, mais independente, né? De Kollegen, os colegas de trabalho, né? E, enfim, acho que são essas as palavrinhas que introduzem, então, o nosso tema. Esse diálogo, além disso, ele tem um aspecto interessante, porque nós encontramos nele
os três tempos, né, três tempos verbais num diálogo só. Né? Nós começamos lá em cima com arbeitest du jetzt hier, né, com o presente. Depois, na resposta, né, nós temos já o habe gesucht, que é o perfect, né? E também hat gefallen, né? Seria então também o perfect, dann habe verdient, perfect, né? E aí nós temos o konnte, que é o pretéritum, né? Depois, na sequência, aparecem outros verbos no perfect, tá? E aqui nós vemos o verbo wollten, que também está no pretéritum, é um verbo que está no pretéritum. Portanto, nós temos aí as três formas verbais, formas não, né? Tempos verbais num diálogo só. Tá? Então, a pergunta que se faz, talvez nesse caso, é por quê? Né? Tudo bem, presente a gente entende, mas por que eles, eu diria, brincam aqui com as duas formas do pretérito e do perfect, né? As duas formas do passado. Qual é a diferença, como é que funciona, qual que eu devo usar, qual que vale a pena usar, o que eu tenho que aprender mais, né? E isso eu gostaria de tematizar rapidamente nas próximas folhas, tá? Veja bem, esse diálogo, primeiramente, é um diálogo informal, né? São, tudo bem, colegas de trabalho, mas que já se conhecem, eu diria, de longa data, né? Então, o lance da surpresa, isso mostra que eles já se conheciam antes, né? Então, independente se o diálogo ele é formal ou se ele é informal, na língua falada em alemão, nós utilizamos mais o perfect, de fato, né? Por isso aparecem mais, né, verbos no perfect do que propriamente no pretérito. Bom, interessante, coincidência ou não, os dois verbos que aparecem ali no pretérito são os chamados verbos modais, né, o verbo können e o verbo wollen. Esses dois, né, além de mais quatro, são considerados modais, né? E eles estão no pretérito. Então aqui já vale uma dica interessante, né? Quando nós, eu me refiro aqui à linguagem falada, né? Quando nós conversamos, independente se é formal ou se é informal, nós temos esta tendência, né? Os verbos modais, eles se encontram no pretérito, enquanto os outros verbos se encontram no perfect, tá? Quando a gente escreve, isso muda um pouco, né? Porque aí vai depender, né? Se o texto escrito ele é formal ou se ele é informal. Se ele for informal, como se for com um e-mail a um amigo, até mesmo uma mensagem pelo WhatsApp, né? Um SMS, a gente continua utilizando o perfect, né? Agora, se o texto ele é formal, então nós utilizamos normalmente o pretérito, tá? Então é assim, então é importante sim, né, estudar o pretérito, porque uma hora ou outra ele vai aparecer, né? Se você pegar um livro para ler, um artigo de jornal, mesmo textos oficiais, né, textos da internet, estão escritos, né, no pretérito, na maioria das vezes eles se encontram no pretérito. Além do mais, o pretérito é uma forma mais compacta, né? Aí vem aquela pergunta, né? Por que a forma mais compacta não é a utilizada na linguagem falada, né? Não tem uma explicação, quer dizer, assim, existe, lógico, uma diferença entre o pretérito e o perfect, né? Mas não vem ao caso aqui discutir isso, nem pelo aspecto da gramática, nem pelo aspecto diria, da cultural, né? Eu acho que tem um lance cultural aqui nessa discussão, na diferença entre um e outro, mas isso a gente deixa para depois, tá? Essa discussão para depois. Então,
o que vale para a gente, né? Logicamente, nós falamos mais do que escrevemos, quer dizer, hoje em dia a gente escreve bastante também, mas o que vale para a gente é investir mais tempo no perfect, tá? Nem tanto no pretérito, mas no caso dos verbos modais, tá? E também, né, dos verbos ser, ser, estar, né? E do verbo ter, né? Also sein e haben. E nesses casos, nós também utilizamos o pretérito, né? Então, vamos mudar um pouquinho aqui de folha. Então, aqui nós temos, primeiramente, a curta, né, bem sucintamente, uma explicação sucinta da diferença entre um e o outro, né, comunicação informal falada ou escrita, ou comunicação formal predominantemente escrita. Né? Então, nós vemos os exemplos. Ich habe den Kindergarten nicht besucht, então eu não frequentei o jardim de infância. Ich besuchte den Kindergarten nicht. Né? E ich bin mit 7 in die Grundschule gegangen, então eu entrei, né, na escola básica, escola primária, com 7 anos, ou eu fui, né, na verdade, ao pé da letra, seria eu fui com 7 para a escola primária, e ich ging mit 7 in die Grundschule. Tá? Então, aparentemente, não há diferença entre uma frase e outra. Tá? A diferença está realmente no que está explicado ali em cima. Quando a gente fala, a gente usa o perfect. Quando a gente lê livros ou até mesmo escreve textos oficiais, a gente usa mais o pretérito. Nesta hora de interagir, nós vemos um pouco como a teoria que foi apresentada previamente, como é que ela funciona na prática. Tá? Então, nesse caso, eu faço um exercício, né, um exercício que eu faço, que eu explico, mas eu dou um tempinho para vocês pensarem, né, como elaborar a frase, como resolver o exercício, ou também para pensar como é que vocês diriam, né? Nosso objetivo aqui é, antes, né, de começar a falar de pessoas, que a gente fale sobre nós mesmos, né? Então, como é que eu faria neste caso, tá? Vejamos aqui, então, nós temos a biografia de um rapaz, né, do René Russell, e nós vamos, né, contar, falar a biografia dele, tá certo? Então, quando a gente tem biografia, na biografia falada, ela pode ser falada no perfect, né? Mas quando ela é escrita, as biografias, de modo geral, elas são escritas no pretérito. Né? Como nós estamos vendo aqui, neste ponto, um pouco mais o pretérito do que o perfect, eu vou fazer primeiro no pretérito, tá? Depois nós vamos ver as terminações, se termina em TE, então vai ficar mais fácil de passar para o perfect, tá? Essa é uma competência que um aluno de B1, no final do curso, ele tem que ter, tá? A competência de saber trocar, né? O perfect pelo pretérito ou o pretérito pelo perfect, tá? Então, em muitos testes de B1, mas principalmente de B2, né, mais para frente, em muitos testes nós temos que fazer isso, tá? Nós recebemos frases no perfect, por exemplo, e temos que passá-las para o pretérito e vice-versa. Então, é um exercício que a gente tem que, é uma competência que a gente tem que desenvolver a partir do A2, né, quando o pretérito ele é introduzido, e essa competência ela é reforçada no B1. Tá? Então, fica aí a dica de estudo para vocês. Ok? Bom, então, no primeiro caso, vamos começar desta maneira. Né? Wurde am 9. September 1970 in Darmstadt
geboren. Tá? Então, ele nasceu, né? Ele nasceu ao né, nono de setembro de 1970 em Darmstadt. Tá? Então, não estranhem, né? Essa forma, ela está no pretérito, tá? O wurde ali, ela está um auxiliar nesse caso, ela está no pretérito, mas se trata de uma frase na voz passiva, tá? Isso nós veremos na aula de número 3 do nosso curso, na voz passiva, aparece um pouco mais para frente, tá? Mas nós não temos aí, nesse caso, digamos assim, um verbo no pretérito que descreva isso. Tá? Nós precisamos utilizar ou o perfect, que nós vamos ver daqui a pouquinho, ou então essa forma para aparecer pelo menos o auxiliar no pretérito. Tá? Bom, Schule, né? Grundschule, tem várias formas, tem vários verbos. Eu optei pelo verbo visitar, que é o verbo besuchen. Tá? É um verbo que requer um acusativo. Então, vejamos lá. Von 1976 bis 1980 besuchte er die Grundschule. Então, nós vemos besuchte, né? Er die Grundschule. Importante também, né? Já que nós estamos construindo aqui frases simples, é importante mencionar que as frases simples, né, as chamadas principais, né, orações principais, elas, por regra, o verbo ele tem que estar, o verbo conjugado, né, ele tem que estar na posição de número 2. Tá? Então, vocês veem nesses dois exemplos que nós temos a chamada inversão. Tá? Então, no primeiro exemplo, nós temos er, que é o sujeito da frase, que se encontra na posição de número 1, o verbo na posição de número 2, e diria a informação de tempo, ela se encontra na posição de número 3. Né? 1, 2, 3. A gente sempre vê dessa maneira. Depois aparecem outras informações, 4, 5, 6, mas as 3 primeiras posições são as mais importantes, principalmente a do verbo. Tá? E na parte de baixo nós temos uma inversão, quer dizer, o tempo, né, ou a informação de tempo, ela se encontra na posição de número 1 e o sujeito, né, o nominativo da frase está na posição de número 3. Tá? Logicamente, então, a gente pode, né, trocar um pelo outro, podemos dizer também am 9. September 1970 wurde er in Darmstadt geboren, como também er besuchte von 1976 bis 1980 die Grundschule. Tá? Então, existem essas duas possibilidades. Tá? Eu não vou entrar agora nesse tema, né? Vamos ficar aqui no pretérito mesmo. A mesma coisa, então, no caso do Gymnasium. Né? Gymnasium, aqui na Alemanha, para quem não sabe, seria a escola que prepara para a universidade, né? Das Gymnasium, e seria a melhor, né? A escola mais forte do sistema de ensino alemão. Mais forte não significa privada, né? É mais pela grade curricular mesmo, pelo tempo de escola, né? Então, é mais difícil e também mais difícil de entrar. Então, seria depois, né, da Grundschule, as jovens, eles, né, têm normalmente 10 anos, aqui na Alemanha as crianças são crianças ainda, e aí eles têm opções de escolas secundárias, né? E o ginásio é uma delas. Acho que no decorrer aqui dos nossos exemplos, nossos exercícios, vão aparecer as outras escolas também. Tá? Então, como no Grundschule, nós utilizamos aqui também o verbo besuchen, por exemplo. Tá? Existem outras opções. Von 1980 bis 1989 besuchte er das Gymnasium. Okay?
Bom, na sequência, Lieblingsfächer são as matérias preferidas, né? Geschichte, História e Alemão, né? Deutsch. E aqui é uma informação extra, não precisava ser, nesse caso, mas eu resolvi deixar, né? Seine Lieblingsfächer waren Geschichte und Deutsch, né? Então eu quis deixar esse exemplo justamente por causa do waren, né? Eram, né? O verbo ser estar no pretérito, ok? Ok, na sequência nós temos a palavra Studium der Germanistik. Studium se refere apenas à universidade, então nós podemos ler da palavra Studium, nós podemos ler o verbo studieren, né? E aquilo que nós chamaríamos ali de genitivo, né, der Germanistik, passa a ser, então, junto com o verbo studieren, o nosso objeto direto, né, o nosso acusativo. Então, nós diríamos, né, ok, vamos já fazer. Von 1989 bis 1994 studierte er Germanistik. Tá? Então, ali o Germanistik passou a ser o acusativo do verbo studieren. Ok. Bom, 1994, Magisterarbeit, né? Magister não existe mais na Alemanha, tudo passou a ser master, na mestrado. Antigamente tinha uma outra forma, um outro diploma, né? Mas, de modo geral, nós temos ali Arbeit e o verbo é escrever, né? Ele escreveu o seu trabalho de mestrado, né? Defendeu, né? Os alemães eles usam muito no caso de defesa de tese, né? Mas não defesa de trabalho, né? Então fica escrever mesmo, tá? Então, se a gente pensar, né, o verbo schreiben no perfect, né? Geschrieben, então a terminação é em en, portanto, a forma do pretérito ela muda e fica assim, né? 1994 schrieb er seine Magisterarbeit. Ok, na sequência, Praktikum, né? Sommer, no verão de 1993, a palavra Praktikum bei der Frankfurter, das ist eine Zeitung, né? Jornal, Frankfurter Allgemeine Zeitung. Então ele fez um estágio, né? Praktikum, das Praktikum é um estágio, e como eu disse, fez, né? Então o verbo machen é possível também no alemão. E ele escreveu o seu primeiro artigo, né? Keine Lust auf Bücher, então, sem vontade de ler livros, né? A juventude de Jugend spielt Computer, né? O título, a juventude joga computador, né? Ok, então nós podemos aqui colocar dois verbos, né? O verbo machen, Praktikum, machen und Artikel schreiben, tá? So, im Sommer 1993 machte er ein Praktikum bei der Frankfurter Allgemeine Zeitung und schrieb, ne, seinen ersten Artikel. So, Redakteur seria o redator, né? Já no jornal, né? Abteilung significa seção, mas no jornal seria, como se diz no jornal, a gente fala em caderno, isso, Abteilung, nesse caso seria caderno. Caderno feuilleton, uma palavra francesa que significa diversidades, variedades, né? Variedades. No nosso caso seria cultura, né? Cultura, música, variedades, tá? E
temos o seguinte, né? Von 1994 bis 2000 war er Redakteur bei der FAZ in der Abteilung Feuilleton. Né? Ok, continuando então, aí vem a palavra Buch, né? De novo, então, escrever, por que não? Ou então, para mudar um pouquinho, eu coloquei o verbo publicar como exemplo, que pode ser um verbo latino, publizieren, né? Então fica um pouco mais fácil para a gente. E o título do livro é Der Mörder, é o assassino atrás da cerca do jardim. Der Mörder hinter dem Gartenzaun. Tá? Então nós temos lá, 1999 publizierte er sein erstes Buch. Né? Bom, para terminar, a partir, né, de 2000, veja que os anos, né, a gente lê até 99, a gente lê o 19, aí a gente coloca o 100 e depois a gente coloca o ano, né, a dezena e a unidade, né? Ou no alemão o contrário, na hora de falar. Já a partir do ano 2000, a gente usa realmente a palavra 1000, né? Então, 2000 nesse caso. Aí nós temos a palavra freischaffender Journalist, né? Então, schaffend, né, é o criador, é aquele que cria, e frei quer dizer, ele não trabalha em nenhum jornal, para nenhum canal de internet, ele é livre, então ele faz os seus documentários, ele faz o que ele quiser, na verdade, né? Ele cria o seu próprio roteiro, ele cria seus próprios reportagens, né? E entrevista quem ele quer, entende? Depois ele vende, depois ele, sei lá, e ao mesmo tempo ele é escritor, né? Schriftsteller, e escreveu outros 4 romances, né? Então o primeiro deles foi o assassino atrás da cerca do jardim, e agora, depois disso, ele escreveu mais 4 romances, tá? Então, para terminar aqui a biografia dele, seit, né, desde ou a partir, nesse caso, né, a partir de, mas a gente traduz muitas vezes como desde, é uma preposição que faz referência ao nosso tempo de hoje, né? Portanto, o verbo ele tem que aparecer no presente, né? Não pode aparecer mais, nesse caso em específico, no Präteritum, tá? Então, seit 2000 arbeitet er als, como, né? Freischaffender Journalist und Schriftsteller. Bom, mais um pequeno detalhe, né? Antes de encerrar essa parte, com exceção do primeiro exemplo, nós colocamos em casos de biografia, isso é um estilo de texto, né? Colocamos a data na primeira posição. Então, a cronologia, né? Então, é importante colocar a informação de tempo na primeira posição, tá? Não é uma coincidência, é um estilo de texto que exige esse tipo de formalidade, tá?